Beleza? Então, ele quer saber exatamente isso. Quantos mols de tetróxido de ferro são obtidos a partir dessa massa das duas substâncias? Aí lembra, né? Lembra da nossa aula. Ele deu a massa de dois reagentes. Se ele deu a massa de dois reagentes, eu tenho que ver se algum deles vai sobrar, se algum deles está em excesso, tá certo? E aí a gente tem aquela regrinha prática para descobrir quem está em excesso. Vamos fazer aquela regra. Para poder fazer aquela regra que a gente ensinou lá na aula, galera, eu preciso da quantidade em mol de cada substância. Se eu tenho a massa, eu vou calcular o número de mol dos dois, ó. O número de mols do ferro é a massa do ferro dividido pela massa molar do ferro, certo? E o número de mols de água, é igual a massa de água dividido pela massa molar da água. Beleza? Vamos substituir, ó. A massa de ferro da questão é de 32,6, enquanto a massa molar é 56, como foi dado na questão. Logo, eu tenho um número de mols de ferro, sabe de quanto? Se você fizer a conta aí, ó, 32,6 dividido por 56 dá 0,58. Beleza? E na água aqui, ó, eu tenho 20 gramas de água dividido por 18, que é a massa molar da água. Então, esse número de mols de água vai ser de quanto? 2 dividido por 1,8 dá 1,11. Então, o primeiro passo que é que eu tenho que fazer, galera? Descobrir o número de mols de cada um. Aí, como é que é aquela regrinha? A gente faz assim. Primeiro, a gente precisa ter a reação química balanceada. Será que está balanceada aí? Eu acho que não, né? Se você contar direitinho, você não tem a mesma quantidade de elementos de um lado e de outro. Então, como é que a gente balanceia? Vê, eu vou começar aqui, ó. Se eu tenho 3 ferros de um lado, eu tenho que ter 3 aqui, certo? Se eu tenho 4 oxigênios, eu tenho que ter 4 oxigênios. Oi? Oi. Se eu tenho 4 oxigênios de um lado, eu preciso de 4 do outro. Agora eu tenho 8 hidrogênios, então eu preciso de 8 também do outro lado. Então balanceei a minha equação, tá certo? Uma vez que eu tenho a equação balanceada, lembra, como é que a gente faz aquela regrinha? Você faz assim, ó. Pega aqui os reagentes, certo? Só os reagentes. Não interessa o resto, tá bom? Coloca embaixo de cada um deles a quantidade em mols que foi colocado na questão. Quanto foi de ferro em mols que vai reagir? 0,58. Qual é a quantidade de água que vai reagir? 1,11. Aí a gente faz aquele esqueminha, ó. Pega o coeficiente de um, multiplica pela quantidade do outro. Dá 3,33. Pega o coeficiente do outro e multiplica pela quantidade do um. Vai dar quanto? Vai dar 2,32. Qual foi o lado que deu o maior resultado? 3,33 ou 2,52? O lado que deu o maior resultado foi 3,33. E o lado 3,33 é o lado da água, que é o que está em excesso. Se a água está em excesso, o ferro é o limitante. Beleza? Lembra, galera, que esses números que eu calculei aqui, ó, 3,33 e 2,32, eles não servem mais para nada. Eles só servem para saber quem é o excesso e quem é o limitante. Depois eu esqueço. E eu só vou trabalhar com quem, galera? Com o limitante. Então, como é que a gente faz agora? Vê só. Se eu já descobri o limitante, eu vou olhar só para o limitante e para aquele que eu quero. Segundo a equação, 3 mols de ferro reagem e formam 1 mol de Fe3O4. O interessante desse método é que a gente já descobre o número de mols, tá, galera? Então não preciso pegar essa relação e mudar ela de nenhuma forma, a não ser que eu precisasse da massa do produto. Mas se 3 mols de ferro formam 1 mol de óxido,
0,58 mols vão formar X. Quem é X? Vai ficar 3x é igual a 0,58, ou seja, o X vai ser 0,58 dividido por 3, que dá 0,19 mols. Certo? Então, com isso, eu encontrei a quantidade de óxido de ferro que vai ser formado. Então, vamos completar as lacunas. Ó. Quando reagirem 3,2 mols, desculpa, 32,6 gramas de ferro com 20 de água, serão produzidos 0,19 mols de tetróxido. E o reagente limitante aqui foi quem? O ferro, certo? Como é aproximado, né? 0,19 é quase 0,2. E o reagente limitante é o ferro, resposta letra D de dado. Beleza, galera? Alguém ficou com alguma dúvida nessa? Alguém quer que eu Eu não repita? entendi. Não. Rafa, Peraí, rapidinho. Quem foi que falou? Rapidinho, Jéssica. Alguém falou primeiro. Eu não entendi, não, essa segunda parte que fala do reagente limitante será aproximadamente. Poderia explicar, por favor? Não, a segunda parte... Tu Sim, entendeu sim, como é que eu achei o reagente limitante? entendi. Pronto. Aí, nessa partezinha aqui, ó, do lado direito, que eu tô botando a setinha, eu peguei o reagente limitante e vou calcular quanto é que o produto é formado, certo? Certo, Aí 3 mols de ferro formam 1 mol, beleza? certo. Quanto é que do reagente limitante tem na questão? Aqui, ó. 0,58. 0,58. Então vai formar X do produto. Beleza? Certo. Fiz a regra de 3, eu achei que a quantidade de produto formado é essa daqui. Ah, entendi. Esse Beleza? 0,2 tu colocou porque é É aproximado. aproximado. Entendeu? Ah, entendi agora, entendi. Massa? De Jéssica, Obrigado. deixa eu falar. De nada, velho. Rafa, também poderia calcular de grama normal e depois você dividir, né? Era por 232. Você só ia fazer mais conta, ia dar mais trabalho, mas vai dar também. É, eu percebi isso agora. Porque eu não tinha me tocado que a relação era de massa, de mol para mol. Aí eu fiz Pode. por grama e depois dividi. Tem problema não. O único problema, Jéssica, é que quanto mais conta a gente faz, mais ó, a chance da gente errar, entendeu? Se Uhum. a gente conseguir fazer a menor quantidade de contas possível, entre aspas, arrodear menos, a chance da gente achar o valor certo é maior. Mas tá certo também, tem problema? Uhum. Pode ser, né, também. Tá, Pode, não tem nenhum problema. Beleza? tá. Vamos embora. Bora para essa quarta, galera. Vê só. Cuidado nessa cor. Cuidado com a pergunta, tá certo? Vê só. Em uma reação de ácido sulfúrico com hidróxido de sódio, foram misturados 122,5 gramas do ácido com 130 do hidróxido, segundo a equação não balanceada abaixo. Bom? Pergunta. Quem é o reagente limitante? Qual é o reagente limitante? E qual é a massa de NaOH que foi consumida, que reagiu? Certo? Galera, pensem comigo. Quando a gente tem dois reagentes, o que é mesmo um reagente limitante? O reagente limitante é aquele que vai ser consumido completamente numa reação, tá certo? Porque ele vai limitar a formação de produto. Então, sempre o reagente limitante é o que é consumido completamente. Pense comigo, o NaOH aí pode ser o reagente limitante? Veja, se ele for o reagente limitante, ele tem que ser consumido completamente. Ou seja, os 130 gramas dele vão ter que ser consumidos. Tem essa resposta aí na questão? Não tem. Então, o NaOH, de acordo com as minhas alternativas, ele não pode ser o limitante, porque se for, não teria resposta. Então, com isso, eu já elimino a letra A e a letra B. Se você tivesse pouco tempo e precisasse eliminar alguma coisa, tá bom? Então com certeza o reagente limitante é o ácido sulfúrico, beleza? Se eu sei que o ácido sulfúrico já é o reagente limitante pelas circunstâncias da questão, eu preciso fazer aquele meu esqueminha para descobrir Rafa, quem é. Oi, tu poderia repetir rapidinho porque eu me perdi. vamos lá. Na... Ele tá perguntando quem é o reagente limitante, certo?
Aham, O reagente limitante não é aquele que é consumido completamente? sim. Se esse reagente limitante for a base, quanto é da base que vai ser consumida? 130 gramas. 130. Tem essa resposta aí? Não, Então ele não é o limitante. Quem é que tem que ser o limitante? O ácido. o ácido. Sacasse? Entendi. Então, só pensando um pouquinho de como veio a questão, eu descobri quem é o limitante. Mas como a gente vai treinar, eu vou fazer aquele esqueminha de novo para fixar, tá certo? Vamos lá. Como é que a gente vai descobrir o limitante? Eu preciso do número de mols dos reagentes. Antes disso, vamos dar uma balanceada aqui, galera. Para você balancear, ó, é só você botar um 2 aqui na frente do NaOH, tá certo? E aí vamos lá, ó. Quem é a massa, desculpa, quem é o número de mols, entendeu? Quem é o número de mols de ácido sulfúrico na questão? É a massa dele, Ô, Rafa, fala. não seria o 2 não, na frente da água? Ah, não, tem, é verdade. Valeu, é 2 na água também. Não que vai mudar o resultado, mas é um 2. Perfeito. Valeu. Dividido pela massa molar, certo? Então, quanto é que é isso? É o 122,5 dividido por 98, que é a massa molar dele. Ou seja, o número de mols do ácido, quanto é que é? 1,5. 1,25. 1,25. Valeu, Pedro. Achei. Vamos achar da base agora? Número de mols da base, quem é? É a massa dela, dividido por quem? Pela massa molar. Show? Ou seja, é os 130 dividido por 40, que é a massa molar, que vai me dar um número de mols de quanto, galera? 3,25. Show de bola, 3,25 mols, 25. exatamente. Achei o número de mols, vou fazer aquela minha regrinha para descobrir quem está em excesso. Como é que é a regra? Escrevo aqui, ó, a reação, só ao lado dos reagentes, tá certo? Para não perder muito tempo. Coloque embaixo de cada substância a quantidade em mol de cada uma delas. Então foi 1,25 e aqui 3,25. O que é que eu faço agora? Pego o coeficiente aqui, ó, do ácido e multiplico pela quantidade da base. 1 vezes isso, deixa que eu faço. 3,25. E 2 vezes isso daqui dá 2,5. Pergunta, qual foi o lado que deu maior resultado? O lado do ácido ou o lado da base? O lado da base. Base. Então aqui está o excesso e do outro lado é o limitante, como a gente já sabia. Beleza? Lembrando mais uma vez, tá, galera? Esse número aqui que eu achei não serve para nada, ó. Para nada. Esqueço ele, tá certo? E aí, usando a quantidade do limitante, que eu vou fazer o resto da questão. O que é que ele quer saber? Ele quer saber quanto da base foi consumido. Poxa, eu sei que 1 mol do ácido reage com 2 mols da base. Vou dar uma trocadinha aqui para ficar melhor, vê? 1 mol de ácido vai dar 2 vezes 40 gramas da base. Beleza? Quanto é que foi de ácido que reagiu, galera? Lá em cima que eu descobri. 1,25 mols. Então, qual é a massa desse cara que reagiu? M. Quem é M? Vai ser 1,25, que multiplica 2, que multiplica 40. Quem fizer aqui vai achar uma massa igual a quanto? 100. Beleza? Então, reagente limitante é o ácido sulfúrico
E a massa de base vai ser quanto? 100. Resposta, letra D de dado. Beleza, galera? Entenderam aí alguma dúvida nessa questão? Sacaram? Ô, Rafa, Fala. então quer dizer que ele pode pedir o reagente limitante e a massa do que é em excesso, né? Como for o caso que você falou. Ele pode pedir o reagente limitante e a massa que foi consumida do reagente em excesso. Ah, entendi agora. Também, ó, presta atenção, galera, já que já levantaram. Ele perguntou nessa questão qual foi a massa consumida. Ele podia perguntar qual foi a massa que ficou em excesso, ou seja, a massa que sobrou. Qual foi a massa que sobrou? Ei, se tinha 130 e eu vi que foi consumido 100, é porque sobrou quanto? 30. 30. Não, mas tá certo? E tem umas questões lá embaixo que ele vai perguntar exatamente isso. A massa que ficou em excesso, ou seja, a massa que sobrou. Tá bom? Prestar atenção no que ele está perguntando. Massa? Massa, né? Vamos embora. Fazer a quinta também, ó. Talvez a quinta tenha dado alguma dúvida porque a reação acabou não vindo, tá certo? Quanto a essa questão de reação, galera, estou falando aqui em termos de desde que o Enem apareceu até hoje, todas as questões de estequiometria que aparecem lá, vem já as reações bonitinhas para você, certo? Já tá lá. Ele fala assim, ó, use. Eu não quero que você decore, eu só quero que você use, tá certo? Então não tem muito preocupação em termos de saber decorar várias reações como era antigamente. Hoje está bem mais tranquilo, até porque realmente reação é decoreba, tá certo? Então, essa aí é a equaçãozinha da questão, tá bom? Pergunta. Assinale a alternativa que contém o valor da massa de cloreto de alumínio produzida após a reação de 8 mols do ácido com 4 do hidróxido, tá, galera? Eu vou precisar, então já vou colocar aqui, ó, a massa do AlCl3. Eu esqueci de calcular, mas eu faço aqui rapidinho. Dá quanto? Vezes 3 mais 27. 109,5. 109, tem certeza? Ah, não. 109,5 já é multiplicado por 3 mols. Isso. Não, assim não. Vezes 3 mais Oi? 27. Dá 135,5 gramas por mol. Certo? Então vamos lá. Quero descobrir quem está em excesso. Se eu não já tenho as quantidades em mol. Se eu já tenho as quantidades em mol, já ganho um tempinho. Por quê? É só olhar aqui para a reação, ó. 3 de HCl mais 1 de AlOH3. Dando alguma coisa que não me interessa. O que é que eu faço agora, galera? Coloco embaixo de cada reagente a quantidade em mols da questão. De HCl foram 8, de AlOH3 foram 4. E aí eu faço aquela multiplicaçãozinha em cruz, né, invertida. 3 vezes 4 dá 12. 1 vezes 8 dá quanto? 8. De qual lado deu o maior valor? Foi 8 ou foi 12? Foi 12. Se 12 é o maior valor e está do lado da base, é porque aqui está o excesso e aqui é o limitante. Essa é uma boa questão para mostrar para vocês que nem sempre o cara que está em maior quantidade é que é o excesso. O que está em menor é o limitante. Perceba que a menor quantidade aí foi da base, mas ela ainda assim está em excesso. Certo? Então esqueça disso, maior e menor. Você sempre tem que fazer essa verificação aqui, tá, galera? Então, ó, achei o limitante, o que é que eu faço? Olhe só para ele. Lembrando que esses números aqui, galera, 8 e 12 não servem para nada depois, só serve para descobrir quem é que vai sobrar. Beleza? Então, olha para o limitante, vai. 3 mols de HCl formam 1 mol de AlCl3. Como ele... Eita. AlCl3. Como ele quer a quantidade em massa do produto, eu vou dar uma mudada aqui na minha equação, ó, na minha relação. Vou botar 3 mols de HCl
reagem e formam 1 mol desse cara, que corresponde a 133,5 gramas dele. Se vão reagir 8 mols do meu ácido, qual é a massa que vai ser formada? M. Beleza? Quem é M? Vai. 3 vezes M é igual a 8 vezes 133,5. Ou seja, meu M, galera, é 8 vezes 133,5 dividido por quanto? Por 3. Se você fizer essa conta, isso vai me dar uma massa de 356. show de bola. 356 gramas. Pelo que você me falou, Jéssica, você usou massa, depois transformou para mol, fez mais conta, não foi? Eu usei de grama para grama. Por isso que eu falei que era Eu me liguei 109,5, porque eu não me liguei. quando Eu você estava falou. calculando o HCl. Exatamente. Então, esse detalhezinho, galera, de usar a grandeza correta, entre aspas, a gente vai pegando com o tempo, tá? Você pode ficar, transformar tudo para massa, depois voltar para mol, certo? Você pode fazer desse jeito. O problema é que você vai acabar fazendo um pouco mais de conta, perdendo tempo e possivelmente pode ser que você se perca. Então, quanto mais objetivo a gente for, é melhor. Tá bom? Então, aqui a resposta, a letra D de dado. Certo? Ô, Rafa, então Fala. se nessa questão ele não tivesse pedido o valor da massa de cloreto de alumínio, então poderia deixar a equação do jeito que estava, né? O valor Pode. do E cloreto. deixa para um Ah, e usava isso. Se ele perguntasse o número de mols, deixava assim, do jeito que estava. ok, ok. Certo? Vou dar um pulo agora para a questão 14. Beleza? Entre a 5 e a 14, todas as questões estão envolvendo mais ou menos essa ideia. Pega 2, descobre que está em excesso, calcula o produto. Pega 2, descobre que está em excesso, calcula o produto. Certo? Se tiver alguma dúvidazinha nessa daí, a gente volta, não tem problema não, certo? Só vou seguir essa lista aqui, só porque já está organizado. Beleza? Ó, nessa questão que eu falei, veio. As pérolas contêm majoritariamente, entre diversas outras substâncias, carbonato de cálcio. Para a obtenção de uma pérola artificial composta exclusivamente de carbonato, o analista misturou CO2 com CaO, segundo a reação aí que eu coloquei para vocês, certo? Que é exatamente a reação de formação desse carbonato. Neste sentido, conclui-se que se liga agora, o reagente limitante e a massa em excesso. O que quer dizer a massa em excesso? Quer dizer que é a massa que sobrou. Ele não está perguntando quanto foi consumido. Ele está perguntando quanto foi que sobrou. Mas, galera, se eu sei quanto foi consumido, eu sei quanto sobrou, porque é só eu comparar com a quantidade inicial. Então, de toda forma, eu vou fazer o seguinte. Eu vou descobrir quem é o excesso e quem é o limitante, beleza? Pela aquela minha regrinha. E depois eu vou calcular qual foi a massa do excesso que foi consumido. Tá bom? Vamos lá para o excesso para o limitante. Deixa eu colocar logo aqui, ó, que as massas molares do CO2 e do CaCO3 são 44, beleza? E do CaO é de 56, certo? Então, se eu tenho massa e quero descobrir quem está em excesso, galera, o que é que eu faço? Tem primeiro encontrar o número de mols. Bora lá. Quem é o número de mols aqui do CaO? O número de mols do CaO é igual à massa dele dividido pela massa molar. Quanto é isso? 40 dividido por 56. Ou seja, o número de mols do CaO, 40 por 56, dá quanto? Eita, peraí. 0,71. Vou fazer a mesma coisa agora para o CO2. Ó. O número de mols do CO2, quanto é? É a massa do CO2 dividido pela massa molar dele.
que vai dar quanto? 22 dividido por quem? Por 44. Ou seja, o número de mols do CO2 vai ser 0,5 mols. Bom, vamos seguir o mesmo o processo, tá, galera? Escreva aqui as equações, ó. 1 CaO mais 1 de CO2 vai formar os meus produtos. Escreva embaixo de cada um a quantidade em mol, ó, 0,71, 0,5 e faça a multiplicação. Quanto é 1 vezes 0,5? 0,5. Quanto é 1 vezes 0,71? 0,71. Beleza? Qual é o lado que deu o maior resultado? 0,71 é o lado do CaO, então aqui está o excesso. E aqui é o limitante. Nesse caso que a reação é de 1 para 1, galera, quem tiver a maior quantidade em mols está em excesso. E quem tiver menor é o limitante. Então o que é que a gente vai fazer, galera? Eu já descobri quem é o excesso. Então agora eu vou descobrir qual foi a massa do reagente em excesso que foi consumida. Tá bom? Como é que eu faço isso? Eu sei que o limitante é o CO2. Então, ó, 1 mol de CO2 reage com 1 mol de CaO. Beleza? Rafa, Fala. essa questão é aquela que nem sempre o de menor quantidade vai ser o limitante. Nesse caso aqui, o que está em menor quantidade é o limitante, sim. Porque é de 1 para 1. Tá vendo? Eu não entendi não isso de 1 para 1. De 1 para 1, a estequiometria, ó. 1 mol para 1 mol. Ah, entendi. Então, quando for de 1 para 1, quem está em Menor quantidade em maior mol quantidade... é o excesso. Ah, ok. Mas, ó, é a maior quantidade em mols, tá certo? Não é em massa, não. Certo, Beleza? certo. Beleza. Volta aqui, ó. 1 mol de CO2 reage com 1 mol de CaO. Então, vou deixar aqui. 1 mol de CO2 reage com 56 gramas de óxido de cálcio. Quanto é que foi de CO2 que vai reagir? 0,5 gramas. Desculpa, 0,5 mols. Logo, qual é a massa desse cara que vai reagir? M. Se você fizer a conta, galera, M vai ser igual a 28 gramas. Então, 28 gramas, galera, foi o que reagiu, certo? Quanto é que está em excesso? A massa que está em excesso, galera, vou botar assim, é o quê? É a massa total menos a massa que reagiu. Ou seja, a massa que está em excesso é a massa total que foi de 40 menos 28 que foi o que reagiu. Ou seja, a massa em excesso, quanto é? 12. 12 gramas. Resposta, letra A. Ele quer saber quem é o limitante, é o CO2 e 12 gramas, letra C. Beleza, pessoal? Perceba que o processo todinho da questão é o mesmo. Pega a massa, transforma em mol, calcula o limitante. Depois que você acha o limitante, aí você vê o que faz. Vê se é a quantidade de produto que você quer, vê se é a quantidade de reagente em excesso que reagiu, vê se é a quantidade de reagente em excesso que sobrou, tá certo? Então ele vai ficar perguntando alguma dessas coisas, mas o corpo da questão é sempre aquele, é sempre esse passo a passo, tá certo? Alguma dúvida nessa, galerinha? Deixa eu ver agora qual foi. Não? Show. Ô, Rafa, Fala. eu costumo deixar, tipo, pra mol e só colocar em massa no final, tá ligado? Porque, tipo, Pode ser também. colocava aí. Pode ser? Pode. Beleza. Eu também, geralmente, quando eu faço questão, eu tenho esse costume de transformar tudo em mol e massa no final. Porque eu acho que trabalhar com número de mols é mais fácil, porque os números são pequenos. Mas, tudo faz, velho. Se você faz isso e se sente à vontade, não tem problema não. Beleza. Tranquilo? Não tem problema nenhum mesmo. Tranquilo.
Vamos agora para 17. Nenenzinho PL. Vê. 17 diz assim, ó. Na busca por ouro, os garimpeiros se confundem facilmente entre o ouro verdadeiro e o chamado ouro de tolo, que tem em sua composição 90% do minério chamado pirita. Apesar do engano, a pirita não é descartada, pois é utilizada no processo de produção de ácido sulfúrico que ocorre com rendimento de quanto? De 90%. Show. Então, conforme as equações abaixo, a gente dá 3 equaçõezinhas. Cuidado, galera. Não é porque tem 3 equações que eu vou já desembestar, querer somar, não. Vamos ver se a gente precisa primeiro. Pergunta. Qual é o valor mais próximo da massa de ácido sulfúrico em quilogramas produzida a partir de 2 quilos do ouro de tolo? Ah, minha gente, aí deu ruim. Por quê? Ele está dando indiretamente essa quantidade e está pedindo essa daqui. Ah, se deu a quantidade em uma reação e está pedindo em outra, eu vou ter que combinar. Certo? Então vamos embora. Como é que eu combino? Eu combino equações sempre que o produto de uma equação for o reagente da outra. Se você olhar direitinho, é exatamente o que está acontecendo. Ó. O produto SO2 da primeira é reagente da segunda. E o produto SO3 da segunda é reagente de qual? Da terceira. Então, vou ter que combinar as 3. A combinação tem que ser feita de forma que essas espécies vão se cancelando. Tá, galera? Então, vamos lá. Ó. Deixa eu dar uma limpada aqui. Se liga. Vou partir da minha primeira, tá certo? Vou escrever aqui embaixo. Ó. 4 FeS2 mais 11 O2 vai dar o quê? 2 Fe3, Fe2O3, perdão, mais 8 SO2. Beleza? Olha para cá, galera, se liga, vê. Na primeira equação, ó, o oxigênio, desculpa, o SO2 está com coeficiente 8. Na segunda, aqui está com coeficiente 2. Como é que eu faço para transformar esse coeficiente 2 no valor 8? Eu tenho que pegar essa equação e multiplicar por um número, ou seja, multiplicar por 4. Então, se eu multiplicar essa equação todinha por 4, vai ficar assim, ó. 8 SO2, 8 SO2, mais 4 O2, vai me dar 8 SO3. SO3. Certo? O SO3 agora, galera, ficou com coeficiente 8. Aqui embaixo ele está com coeficiente 1. Então, o que é que eu faço com essa equação de baixo? Multiplico pelo 8. Se eu multiplicar ela pelo 8, vai ficar assim, ó. 8 SO3 mais 8 H2O vai dar 8 de H2SO4. Bora somar? Somei, vai. SO2 cortou com SO2. SO3 cortou com SO3. Dica, galera, preste atenção agora, vê. Tu tá interessado só em quem? Tu tá interessado só no FeS2 e no H2SO4. Então, para que tu vai escrever a reação todinha? Faz só isso, ó. 4 FeS2 mais alguma coisa que não interessa, vai formar o quê? 8 H2SO4 mais alguma coisa que também não me interessa. Por quê? Eu só preciso saber quais são esses coeficientes, ó, de 4 para 8. Beleza? Então, eu achei a equação final que vai relacionar o que ele deu e o que ele está pedindo. Ele me deu, galera, uma massa de pirita, cuidado agora, tá? De 2 quilos
e está perguntando qual é a massa de ácido sulfúrico que vai ser formado. Cuidado, o que é a pirita, galera? Deixa eu botar aqui embaixo, ó. A pirita é um minério, beleza? Onde 90% desse cara corresponde ao quê? Ao FeS2. Rafa, Oi. esses 2 kg não é do ouro tolo, não? Não. É o ouro de tolo. Só que o ouro de tolo é exatamente esse minério, ó. Cadê? Vê, olha para cá, ó. Basicamente, o chamado ouro de tolo, que tem em sua composição 90% de pirita. Desculpa, foi aqui que eu escrevi errado, não foi? Foi. Foi mal. Ouro. Beleza? Exatamente. Aí a massa disso aqui tudinho é de quanto? 2 quilos. Certo? Então, se a massa é de 2 quilos, então vamos lá. 100% corresponde a 2 quilos. Beleza? 90% corresponde à massa de FeS2. Ou seja, a massa de FeS2 é de quanto, galera? 90% de 2 kg dá 1,8, né? 1,8 quilogramas. Agora sim eu vou resolver a questão. Vê só. Deixa eu botar mais para cá para ganhar espaço. Segundo a minha equação aqui em cima que eu encontrei, 4 mols da pirita, que é o FeS2, reagem e formam 8 mols de ácido sulfúrico. Beleza? Ó, só para dar uma facilitada, vamos simplificar aqui, ó. 4 por 4 dá 1, 8 por 4 dá 2. Tá, galera? Como ele me deu massa e pediu massa, o que é que eu faço? No lugar do FeS2, eu vou botar a massa molar, que eu calculei lá em cima, ó, 120. Então, 120 gramas desse cara reage e formam 2 vezes a massa molar do ácido, que é 98 gramas. Certo? Se eu botei para reagir 1,8 quilos desse cara, qual é a massa de ácido aqui? M. Vai ficar assim, ó. 120 vezes M é igual a quanto? 1,8 vezes 2 vezes 98. Ou seja, esse M vai dar 1,8 vezes 2 vezes 98, dividido por quanto? Por 120. Puxa para cá, ó. Esse Mzinho vai dar quanto, galera? Alguém fez? Se não, eu faço aqui. 2,94. 94. 94 massa. 2,94. Isso. Show de bola. 2,94 quilos. Só que isso era se o rendimento fosse quanto? 100%. Bom, então. 2,94 é para um rendimento de 100%. Qual é a massa formada se o rendimento é de 90%? Se eu fizer essa conta, a massa vai dar quanto? 2,65, né? Opa. 2,65 quilos. Beleza? Resposta letra aproximadamente 2,6, né? Letra C. Beleza, galera? Então aí, ó, questãozinha do Enem, foi do PPL, né? Mas do PPL para o Enem tradicional é um pulo, tá, galera? Então pode muito bem aparecer lá. Veja, não é difícil. Ela só é meio longa, né? Porque você tem que combinar a equação, tem que usar a pureza e depois ainda tem que lembrar no final de fazer o quê? O rendimento. Tá certo? Então, ela é longa, tá bom?
mais difícil ela acaba não sendo. Como a questão da prova lá é rápida, agonia, aquela coisa toda, acaba sendo meio desafiadora. Certo? Mas você consegue fazer, legal. Tá bom? E pra gente fechar aqui, ó, da lista que eu separei, Ô, Rafa, fala. questões como a 14, que não tem a equação, é comum no Enem? Não, eu tava falando, Alessandro, que essa 14 aqui, que desde que tem Enem até agora, sempre ele vem colocando a equação para você. Sempre, sempre. E já vem até balanceada. Então, o trabalho que você precisa ter com a Entendi. equação é zero, entendeu? Ele não quer que você Beleza. decore, ele só quer que você use, tá bom? Então, não são comuns de jeito nenhum. Beleza? Fazer agora essa aqui, é 18. Vamos ver. As reações químicas ocorrem sempre em uma proporção constante que corresponde ao número de mols indicado pelos coeficientes da equação química. Se uma das substâncias que participa da reação estiver em quantidade maior que a proporção correta, ela não será consumida totalmente. Essa quantidade de substância que não reage é chamada de excesso. O reagente que é consumido totalmente, e por esse motivo define o fim da reação é chamado de reagente limitante. Então ele está dando aí, explicando o que é o reagente limitante. Aí vem a questão agora. Um analista precisa neutralizar uma certa quantidade de ácido sulfúrico de seu laboratório e tinha hidróxido de sódio à disposição. Realizou a mistura de 245 gramas de ácido com 100 da base e verificou que a massa de um dos reagentes não foi completamente consumida nessa reação, ou seja, sobrou, tem alguém em excesso. Sabendo que o reagente limitante foi completamente consumido, ele quer saber, ó, se liga aqui, ó, qual é a massa do reagente que sobrou como excesso. Ele não quer saber o que foi consumido, ele quer saber o que sobrou. Tá bom, galera? Então, mesmo esquema. Te deu duas quantidades, tu primeiro tem que descobrir quem é que está em excesso. Vamos atrás disso, vai. Se ele deu a massa, tenho que descobrir o número de mols, galera. Então, o número de mols do ácido é quem? A massa dele dividido pela massa molar. Certo? Qual é a massa do ácido? 245. A massa molar do ácido sulfúrico é de 98, tá, galera? Ou seja, isso me dá um número de mols de quanto? 2,5. 2,5. Massa. Vamos agora para base. Quem é o número de mols da base? NaOH. É igual a massa da base dividido por quem? Pela massa molar da base. Que dá 100 dividido por 40. Ou seja, dá um número de mols de quê? 2,5 também. Show de bola. Beleza? Agora eu vou fazer o quê? Vou fazer aqui a minha regrinha, ó. Eu sei que 1 mol de H2SO4 reage com 2 da minha base. Forma alguma coisa que não me interessa. Bota aqui embaixo as quantidades em mol, 2,5, 2,5 e faço aquela minha multiplicação. 2 vezes 2,5, 5. 1 vezes 2,5, 2,5. De que lado deu maior resultado? Foi do lado do ácido. Então, aqui é o excesso e esse é o limitante. Descobriu quem é o excesso e o limitante, galera? Vou descobrir agora quanto é que do excesso foi consumido, ou seja, quanto do ácido reagiu. Como é que eu faço? Eu sei que 2 mols de base reage com o que, galera? 1 mol do ácido. Beleza? Vou trocar aqui, deixo 2 mols da base e vou botar 1 mol do ácido, que é quanto? 98 gramas. Se 2 mols da base reagem com 98,
2,5 mols, que é o que tinha, vai reagir com M. Vou cancelar aqui, ó. 49. Meu M, quanto é que vai dar, galera? 49 vezes 2,5. 122,5. Show de bola. 122,5 gramas. Isso foi o que reagiu. Lembra que a massa em excesso, o que é? É a massa total menos a massa que reagiu. Ou seja, a massa em excesso é 245, não é isso? Menos 122,5. Ou seja, a massa em excesso vai dar quanto, galera? Mesma coisa, né? 122. Coincidência, tá, pessoal? Só coincidência. A massa que sobrou é igual à massa que reagiu. Resposta, letra D de dado. Tranquilo, galera? Mesma coisa, mesmas etapas sempre que eu venho fazendo. Tá bom? Então, galera, com essa 18 eu encerro aí a lista das questões que eu já queria fazer com vocês. E aí eu deixo em aberto aí, se alguém quiser que eu faça mais alguma questão, certo? Então pode falar aí. Faz a 7, por favor. Sim. A 7. Eu tive uma dúvida. Eu fiquei confusa na hora de somar as equações. Vamos ver aqui. Essa 7 fala assim. Deixa eu desligar o áudio aqui. A 7 diz: um laboratório de análises químicas foi contratado por uma empresa de mineração para determinar o teor de carbonato de chumbo presente em uma amostra de mineral. O químico responsável pela análise tratou inicialmente a amostra com a solução de ácido nítrico, com o objetivo de formar o PbCO3, presente no mineral em nitrato de chumbo. Certo? Equação 1. Essa é a equação que foi a reação. Em seguida, ele adicionou ao beck uma solução de ácido sulfúrico em quantidade suficiente para garantir que todo o nitrato de chumbo fosse convertido em sulfato, que é a equação 2. Por fim, o sulfato de chumbo obtido foi isolado do meio reacional por filtração seco até massa constante e pesado. Então, ele descreveu o procedimento. Mas vamos lá. Supondo que uma amostra do mineral de 0,78 gramas produziu 0,84 de chumbo, pode-se concluir que a percentagem em massa desse cara era quanto? Galera, o mineral, eu vou fazer um esqueminha aqui, ó. Eu tinha aqui o mineral, certo? E um pedaço desse mineral é de carbonato de chumbo. Beleza? E a questão quer saber exatamente qual é o percentual desse cara na amostra, sabendo que a amostra tinha 0,79 gramas. Cara, se eu descobrir qual é a massa desse cara daqui e comparar com o total, eu descubro qual é a porcentagem dele. Então, eu vou descobrir isso daí. Como é que eu descubro? A questão me deu a quantidade do produto que vai ser formado. Se ele me deu a quantidade do produto, eu quero saber a quantidade desse cara aqui que formou ele. Então, eles estão em duas equações diferentes. O que é que eu tenho que fazer? Somar. Galera, as duas equações já estão balanceadas. E eu vou somar de maneira que o produto de uma se cancele com o reagente da outra. Então, eu vou somar do jeito que está aí, Jéssica. Cortando esses dois. Certo? Quando eu somar, eu vou botar aqui, não precisaria, mas o que é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. PbCO3 mais 2 de HNO3
mais H2SO4 2HNO3 não seria cancelado com o produto da segunda equação, Pronto, que vai ser também é cancelado sim, ó. 2HNO3. Eu nem vi, ó, mas ele é cancelado sim também. Valeu, Jéssica. Eu ia perceber isso quando eu escrevesse ele no final, né? Então ficou assim. Aí formou PB SO4 mais H2O mais CO2. Certo? Vou precisar das massas molares dos meus meninos aqui. Tanto do PB CO3 como do PB SO4. Se eu não me engano, a massa do chumbo é de 208. Alguém confirma para mim? É 207, desculpa. Então, 207 com 60 dá 267 aqui. Isso já era para vir para vocês, tá, galera? Não se preocupe, não. E aqui 207 com 96 dá 303. Beleza? Então, vamos lá. Olha para a minha equação, galera. Eu sei que 1 mol do PbCO3 reage e forma 1 mol PbSO4. Vou trocar para as massas, tá bom? 267 gramas desse cara. PbCO3 reage e forma 303 gramas desse cara daqui. Qual a massa desse menino que vai produzir quanto? 0,84 gramas desse. Se você vier para cá, ó, a gente tem 303 vezes M é igual a 267 vezes 0,84. M é igual a quanto? 267 vezes 0,84 dividido por 303, o que vai me dar uma massa de quanto? 267 dividido por 303 vezes 0,74. Beleza? Então, galera, eu descobri, ó, que a massa desse cara é de 0,74 gramas. Ei, qual é o percentual dele na amostra toda? 100% da amostra corresponde a 0,79 gramas. Qual o percentual que corresponde a 0,74 P? Então, vai ficar 0,79 P é igual a 100 vezes 0,74. Ou seja, P vai dar quanto? 74 por 79. 93,7%. Resposta letra E. Beleza, Jéssica? Sacou? Sim, tava fácil, eu não sei porque eu não respondi. Deve ter sido alguma continha. Deve ter sido isso mesmo. Tá certo? Deve ter sido na hora de calcular as massas. Pode ser. Alguma continha. Geralmente é continha, algum erro de conta, besteira. Só prestar questão de atenção, ele tá cansado e tal. Perguntaram aqui se seria considerada difícil. Acho que era aquela do Enem lá de estequiometria, né? Que tem um bocado de equação que tem que combinar. Seria uma questão difícil, sim. Estequiometria por si só seria difícil. Aí quando ele junta um bocado de coisa, já tornaria assim difícil. VA10, por favor.
Eita, essa 10 é legal. Essa 10, ele fala do airbag, certo? Isso que é um equipamento, não sei o que lá, papapá. Vou lá logo pro final. O nitrogênio, vou começar daqui, ó. O nitrogênio formado na reação é um gás inerte, não traz nenhum dano à saúde, mas o sódio metálico é indesejável. Como é muito reativo, acaba se combinando com nitrato de potássio, formando mais nitrogênio gasoso e óxidos de sódio e de potássio, segundo a reação a seguir. Então, ele te dá duas reaçõezinhas que acontecem lá no airbag do carro. Considerando uma pastilha de 150 gramas de azida, que é esse cara daqui, de pureza 90, qual é o volume de nitrogênio formado? Opa, se ele me deu duas equações, dois dados e duas substâncias que estão em equações diferentes, o que é que eu tenho que fazer? Somar. Só que o chato dessa questão é que ela não está balanceada. Então, eu vou escrever aqui, vê. NaN3 dando Na mais N2. Vamos balancear aqui, galera. Quando você se deparar com uma situação dessa, ó, número ímpar de um lado, par do outro, uma ideia boa é você inverter esses números. Tipo, se tem 3 aqui, você bota 2 e aqui você bota 3 para dar os 6. Matei. Tem 2 sódios de um lado, você bota 2 do outro. Vamos agora para de baixo, ó. Na mais KNO3 dando K2O mais Na2O mais N2. Vou começar aqui pelo potássio, tá, galera? Vê. Se aqui tem 2 potássios, aqui tem que ter 2. Beleza? Quando eu coloco 2 potássios aqui do lado esquerdo, vai aparecer 2 nitrogênios. Então, eu boto um aqui, porque já tem 2. Beleza? Do lado esquerdo, já tem uma quantidade fixa de oxigênio, que tem 6. Do lado direito, tem que ter 6 também. Se já tem um aqui, está faltando 5. Se está faltando 5, eu boto o que desse lado aqui? 10. Então, tá aí as minhas duas equações balanceadas. Beleza? Só que, além disso, galera, eu tenho que combinar essas duas equações. Como é que eu combino essas duas equações? Eu tenho que o reagente de um, o produto de uma tem que cancelar com o reagente da outra. Só que eles estão aí com coeficientes diferentes, então eu tenho que dar uma ajustada primeiro. Para eu ajustar, galera, é só eu pegar essa equação e multiplicar por 5. Quando eu multiplicar por 5, ó, esse 2 vai virar um 10, esse 2 vai virar um 10 e esse 3 vai virar um 15. Bora somar? Ó, quando eu somar, ó, vai cortar aqui, ó. 10 Na, deixa eu botar de outra cor. 10 Na com 10 Na. Opa, alguém falar? Acho que não. E aí ficou assim, ó. 10 NaN3 mais 2KNO3 dando K2O mais 5Na2O mais 16N2. Beleza? Aí vamos agora. Agora sim a gente vai para a questão. Vê. Ele diz que eu tenho uma pastilha, beleza? De azida, que é o NaN3, cuja massa é de quanto? 150 gramas. E, desculpa, de azida, vou falar assim. E um pedaço dessa pastilha é que é de fato do NaN3. Quanto? 90% de NaN3. Que é o que vai reagir, tá, galera? Como é que eu descubro essa massa daí? Bora. Se 100%
corresponde a 150 gramas, 90% corresponde a essa massa aí que vai reagir. O que vai me dar uma massa, ó, de quanto? 135, não é isso? 9 vezes 15, 135. Então, só vai reagir, galera, 135 gramas desse cara. Tranquilo? E aí, agora sim, a gente vai lá para a minha estequiometria, ó. Ele deu esse e está pedindo isso. Bora. 10 mols de NaN3 reagem e formam 16 mols de N2. Vou transformar para massa, tá, galera? A massa molar do NaN3, ele já deu, foi 65. Então, ó, 10 vezes 65 gramas desse cara reage e forma... Galera, eu tô falando de gás agora, tá certo? Como ele me pediu o volume... Vou responder, Pedro, rapidinho. Como ele pediu o volume, o que é que acontece? Eu vou substituir 1 mol pelo volume de 1 mol, que é de 25 litros na questão. Então vai ser, ó, 16 que multiplica 25 litros. Tranquilo? Se essa massa forma esse volume, 135 gramas vai formar um volume V. Beleza? Então vai ficar assim, ó. 10 vezes 75 vezes V é igual a quanto? 16 vezes 25. Ou seja, V quem é? 16 vezes 25, 10 vezes 65. Isso vai me dar um volume de quanto, galera? 16 vezes 25. 83. 83. Eita, faltou 135, na verdade, né? Desculpa, galera. Tá faltando um negocinho aqui, ó. Vezes 135. Então, deixa eu... Claro. Vezes 135. Que dá quanto? 83, né? Aproximadamente 83 litros. Resposta letra D de dado. Perguntaram aqui, ó. Rafa, poderia usar só a primeira equação para fazer o cálculo? Aí que tá, essa questão dá uma pegadinha, Pedro, se liga. Muita gente pode pensar assim, ele deu azida, que é o NaN3, e está pedindo nitrogênio. Os dois estão na primeira. O problema é que na segunda equação também é formado nitrogênio. Tá certo? E aí, se tu pensar assim, tu vai acabar errando. Por quê? Porque tu vai estar desconsiderando o nitrogênio que é formado na segunda equação. Até porque se você olhar direitinho, ó, na primeira equação, a proporção é de 2 para 3, de 10 para 5. E na equação global, a proporção é de 10 para 15. É diferente. Então, você tem sim que combinar as duas. Se não tivesse nitrogênio na de baixo, aí beleza, você só usava a primeira. Mas como tem, realmente você teria que usar as duas, né? Beleza? Tranquilo, galera? E aí, mais alguma? Vocês querem que eu faça? Não? Tranquilo? Então, galera, mais uma vez, tarefa de casa, qual é? Dá uma olhadinha nessas questões, refazer as que você não fez, tá certo? Vai estar lá o videozinho para vocês. Então, se vocês não anotaram aí, ó, tenta fazer sozinho, depois dá uma olhada na resolução, dá uma olhada no vídeo, como é que eu fiz. Eu tenho certeza que agora, da segunda vez, você vai desenrolar bem, tá certo? É só uma ideiazinha que às vezes está faltando, que você precisa ver de novo para poder conseguir fazer a questão. Beleza? Tranquilo? Então tá, galera. Já coloquei lá o vídeo da semana para vocês, tá certo? O materialzinho.
A gente vai continuar com estequiometria. Lá no vídeo eu expliquei direitinho qual era a ideia da semana. E aí, na outra semana, a gente já volta aí com Ô, Rafa, e tudo mais. Diz, Pedro. vai ter ficha essa semana, ficha 8? Ficha 8 não. Essa semana, como eu falei lá, vai ser um tipo um complemento da 7. Vai ser uma listazinha de exercícios que complementam a ficha 7. Certo. A gente não vai trocar de assunto, não. A gente só vai dar uma ideia diferente para a estequiometria. Obrigado. Nada. Beleza, galera? Então, tá. Valeu aí a todos. Tá, pessoal? Obrigado aí pelo tempinho. Continue estudando. Qualquer coisa, falem, mandem mensagem, tirem dúvida com o monitor. Tá certo? Estamos aí para ajudar bastante vocês. Beleza? Valeu.